Olá, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marina de Paula, eu sou coach de realização profissional e facilitadora de grupos e sou idealizadora do Que Mais, que é essa página que está aqui. Eu já estou começando esse vídeo, apesar de ser uma live, mas eu já vou começando, porque aí quem estiver assistindo a reprise vai poder não ficar esperando eu começar, tá certo? E quem for entrando vai pegando eu falando aqui no meio do caminho, não tem problema. Então já chegou aqui, gente. Bem-vindo quem entrou. Pode se apresentar aqui para poder conversar. Tudo bem? Bem-vindo, boa noite. Então, bom, já me apresentei aqui. Você pode curtir aqui a minha live, pode também compartilhar se você estiver gostando do conteúdo, legal? E também quem está assistindo a reprise também pode curtir, pode compartilhar. Vou ficar muito grata, tá bom? Olá, Emanuele, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Então, é o seguinte, legal, obrigada por estar aqui comigo. Então é o seguinte, o que eu queria falar aqui hoje? Olá, bem-vindos vocês que estão entrando aqui comigo, que estão entrando aqui nesse momento, bem-vindos. Podem dar um oi aqui para eu saber quem está aqui comigo nesse momento, bem-vindos. Então, o que eu queria falar para vocês que estão aqui comigo nesse momento? Eu queria falar sobre a gente expandir os nossos limites. O que significa expandir os nossos limites? Significa a gente ir além. Significa a gente sair da nossa zona de conforto. A gente fazer algo que a gente não fez até aquele momento. A gente olhar para tudo aquilo que a gente está fazendo e pensar, o que mais que eu posso fazer? O que mais que eu posso fazer para expandir o meu limite, para transformar a minha capacidade, entende? E eu queria falar sobre isso, porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica preso nos nossos limites, a gente fica preso na nossa zona de conforto, a gente fica preso naquilo que a gente já domina, naquilo que a gente já está acostumado. E aí, muitas vezes a gente se acomoda, né? Em continuar fazendo tudo aquilo que a gente sempre fez. E a gente precisa sempre voltar a olhar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos hábitos. Será que eu posso fazer algo diferente? Será que eu posso, de repente, começar a fazer as coisas de uma forma que eu possa crescer, de uma forma que eu possa me reinventar, de uma forma que eu possa expandir os meus limites? Então, a gente sempre tem a possibilidade de olhar para a forma como a gente está fazendo as coisas e dar um passo além, sair da nossa zona de conforto. Porque a nossa zona de conforto, o lugar onde a gente já domina tudo, a forma de fazer as coisas como a gente sempre fez, é onde a gente não cresce. É onde a gente não se inova, é onde a gente não se reinventa, é onde a gente não consegue enxergar o nosso verdadeiro potencial. Então, a gente olhar para a gente, olhar para o nosso dia a dia, olhar para tudo aquilo que a gente faz e pensar, o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo exatamente aquilo que eu poderia? Será que eu poderia fazer algo diferente? Será que eu poderia me arriscar um pouco mais? É a gente expandir o nosso limite. Então, o que acontece? Às vezes a gente se depara com algumas situações que são um pouco assustadoras para a gente. Às vezes a gente se depara com pessoas que fazem convites para a gente e a gente fala, não, eu não vou conseguir fazer isso não, peraí, isso daí me assusta, isso daí para mim é um risco muito grande. E aí a gente tem que nesse momento, exatamente nesse momento, pensar, será que isso é realmente grande demais para mim? Ou será que isso é o passo que eu preciso para sair da minha zona de conforto? Né? Então a gente precisa realmente olhar o tempo todo para as coisas com essa visão de expandir os meus limites, com essa visão de será que esse é o passo que eu preciso dar nesse momento para expandir a minha capacidade, o meu potencial? Né? E o tempo todo a gente se depara com essas possibilidades no nosso dia a dia,
à nossa volta, na nossa convivência, nas atividades que a gente faz, sejam nos nossos relacionamentos pessoais ou profissionais. O tempo todo essas oportunidades passam na nossa vida e cabe a gente saber olhar para essas oportunidades e agarrá-las ou não. Então a gente é que tem que olhar para elas e pensar: será que eu estou me permitindo olhar para isso e enxergar nisso a possibilidade do meu crescimento, da minha expansão, ou será que eu estou recuando diante dessa oportunidade que está aí na minha vida, né? Então, a cada momento, eu posso fazer essa escolha. Eu posso olhar para as oportunidades que se apresentam diante de mim e fazer essas escolhas o tempo todo. Então, eu queria convidar você que está aqui me assistindo, seja ao vivo ou seja na reprise, eu queria convidar você a se questionar. Será que você, nesse momento, tem alguma oportunidade para se expandir? Será que tem alguma coisa que está se apresentando diante de você e você não está agarrando? Alguma oportunidade que você não está agarrando? Não sei, às vezes tem. Será que tem alguma coisa que... Deu uma pausadinha aqui, mas já voltei. Será que tem alguma coisa que está acontecendo e você está recuando porque você está com medo de sair da sua zona de conforto? Então eu queria te fazer esse convite para você refletir. Será que tem alguma coisa que você está hesitando em fazer? Pode ser uma pequena atitude, pode ser uma coisa muito simples, mas que às vezes a gente hesita, às vezes a gente recua. Oi, Thelma! Bem-vinda! Às vezes a gente recua, às vezes a gente hesita, às vezes a gente fica na dúvida se a gente deve ou não fazer, porque às vezes a gente acha que aquele desafio é grande demais. Será que tem algum desafio assim na sua vida nesse momento? Então eu queria te convidar a fazer essa reflexão, né? E se a cada momento, se a cada dia, a cada semana, a cada mês, a gente se colocar nessa reflexão, a gente olhar para a nossa vida, para as nossas atitudes e refletir: será que eu estou me permitindo dar um passo além? Será que eu estou me permitindo expandir os meus limites? Ou será que eu estou na minha zona de conforto? Será que eu estou só no quentinho, no gostosinho? Será que eu estou só naquilo que eu já domino, naquilo que já é conhecido para mim? Olá, Rodrigo, obrigada. Legal, obrigada por estar me acompanhando, viu? E aí, Rodrigo, será que tem alguma coisa que talvez esteja acontecendo na sua vida que é uma oportunidade de crescimento que você não está aproveitando? E aí, Cláudia, bem-vinda, obrigada. Tem alguma coisa, Cláudia, que de repente está assustando vocês, que vocês não estão aproveitando? Porque sempre pode ter, né, alguma coisa que que está fazendo a gente recuar. Deem uma refletida. Se vocês tiverem, coloquem aí para eu saber. Se vocês não quiserem compartilhar, não tem problema. Mas reflitam com vocês, né? Será que tem algo que eu posso fazer para dar um passo além? Ou não? Vocês estão completamente fora da zona de conforto de vocês. E às vezes a gente tá, nossa, eu tô num momento de pura expansão, de renovação. Eu tô num momento em que eu tô assim, eu expandi todos os meus limites e eu tô me renovando. Eu me atirei do penhasco, assim, né? Qual é o momento de vocês, né? E a gente fazer essa reflexão a cada instante, a cada momento, pensar: será que eu estou me renovando? Será que eu estou me permitindo me arriscar? Será que eu estou me permitindo assumir os desafios? Né? Topar os desafios que estão aí diante de mim? Porque é isso que faz a gente crescer a cada dia. É a gente olhar para o desafio e falar: vem cá, né? Mata no peito. É topar o desafio, é saber que a gente tem a capacidade de resolver aquele desafio, de encarar aquele desafio. É olhar para aquele desafio e saber: ok,
Legal, Cláudia. Aqui também tá meio oscilando. Às vezes eu acho que eu vou cair, não caio, já dei uma caidinha, mas daqui a pouco eu volto. Legal, que bom. Ó, então, isso que é legal, é tentar se arriscar, é você tentar sair da sua zona de conforto, é você olhar, ok, o que é confortável para mim? Então, deixa eu dar um passo para fora, nem que seja um passinho de cada vez, nem que seja só um pouquinho, né? Um passinho de cada vez, vai saindo. Não tem problema, não precisa se atirar do penhasco, né? Nem todo mundo tem vocação para se atirar do penhasco. Ou não precisa, não é necessário sempre me atirar do penhasco. O que importa é que eu não fique a vida inteira na minha zona de conforto. Porque ficar na zona de conforto não faz a gente crescer nunca. A gente ficar a vida inteira na zona de conforto, a vida inteira só naquilo que é conhecido pra gente, não leva a gente a lugar nenhum. Só leva a gente a ser a mesma pessoa forever and ever, né? Sempre, para sempre. Então não adianta nada a gente continuar fazendo as mesmas coisas. A gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então é a gente olhar, ok, qual é a minha realidade? Quais são os meus hábitos? Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas competências e habilidades? O que eu faço? Onde é que eu preciso me desenvolver? Onde é que eu posso me desenvolver nesse momento? Onde que eu posso crescer? Nem que seja só um pouquinho nessa semana, né? Qual que é o pequeno passo que eu posso dar nessa semana? E na semana que vem, qual que é o pequeno passo que eu posso dar? E de passinho em passinho, de passinho em passinho, vocês chegam onde vocês querem conseguir chegar. É impossível não chegar se vocês dão um passinho de cada vez. A gente não precisa dar um passo maior que a perna. Não precisa. Vai de passo em passo e a gente chega lá, né? Faz sentido isso para vocês que estão aqui comigo ao vivo? Como que é? Faz sentido aí? Dá uma curtidinha ou põe um comentário para saber se faz sentido. Olá, você que entrou agora, vi que entrou mais uma pessoa. Legal. Então é o seguinte, gente. Ah, legal. Que bom, Rodrigo. Que bom, ótimo. Eu nunca sei se tem um. Ah, Cláudia, legal. Nunca sei se tem um delayzinho aqui, se é da internet, mas não tem problema. Legal. Então é o seguinte, gente. É sempre a gente pensar que a gente pode fazer para expandir os nossos limites. O que a gente pode fazer para sair da nossa zona de conforto. O que a gente pode fazer quando surge uma oportunidade, quando surge um convite, uma proposta, quando surge algo na nossa vida que a gente primeiro se assusta, caramba, não vou conseguir. E aí a gente pensar, peraí, será que eu não consigo mesmo? Será que eu realmente não tenho capacidade para isso? Ou será que com um pequeno esforço, será que uma dose de coragem aí, né, indo com medo mesmo, abraça o medo e vai, será que eu não consigo mesmo? Né? Então, é realmente se encher de coragem, abraçar o medo e ir com medo mesmo, né? Sabendo que é dessa forma, sabendo que é se munindo de coragem e reconhecendo as suas falhas, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo que a gente tem a possibilidade de errar a qualquer momento, assumindo tudo isso como parte nossa, porque a gente é ser humano, né? A gente nunca vai ser perfeito, nunca. A gente sempre vai errar. Então, sabendo que nessa trajetória, a gente sempre vai fazer algo que depois a gente vai olhar, nossa, caramba, por que eu fiz isso? Mas tá tudo bem, porque faz parte da trajetória. Então, é a gente aceitar as nossas falhas, a gente se acatar, sabe, se acolher. Então, a gente saber que isso faz parte
E conforme a gente vai se acolhendo e vai se aceitando e vai deixando de se julgar nesse processo, a gente vai se permitindo arriscar mais, a gente vai se permitindo se julgar menos, sabendo que a gente está aqui para crescer, que a gente está aqui para se arriscar. E quanto mais a gente se arriscar, sem medo de errar, sabendo que se a gente errar tá tudo bem, que a gente está aqui para aprender mesmo, né? Então, se a gente nesse processo for fazendo isso dessa forma leve, e errei, tá tudo bem, eu rio do meu erro, e sabe, e levar com mais leveza quando a gente errar, né? Quando a gente fizer algo que não era o que a gente esperava, e a gente levar com mais leveza cada vez mais. E aí a coisa se torna mais leve e a gente se permite cada vez mais sair da nossa zona de conforto. Porque é aqui, não aqui na zona de conforto, mas aqui fora da zona de conforto que está o crescimento. É quando a gente sai da zona de conforto que a gente cresce mais. A gente se permitir se desvencilhar da nossa zona de conforto. Legal? Eu queria abrir mais para perguntas, mas eu acho que não vai rolar tanto por causa da conexão. Minha conexão está muito fraquinha, estou até vendo uns delays aqui, aviso de conexão fraca. Mas se vocês tiverem perguntas, podem fazer aqui, eu vou ver se com o delay chega para mim. Se não, vocês colocam também na postagem aqui, né, na transmissão, e aí eu vou respondendo por escrito, tá bom? Em vez de responder por vídeo, a gente vai conversando, a gente continua a nossa conversa. Tá falhando, né? Mas aí depois dá para assistir, tá? Eu acho que o vídeo fica legalzinho depois. E aí a gente continua a nossa conversa por escrito, tá bom? E vamos se falando, tá bom? Quem não tiver ainda inscrito na lista do Que Mais, no meu mailing, na minha lista VIP, fica aqui o convite para vocês, tá bom? Eu vou soltar um e-mail muito bacana por esses dias, eu acho que eu vou soltar amanhã cedinho, e tá bem legal esse e-mail. E vou começar a soltar alguns e-mails muito interessantes, com dicas sobre realização profissional, sobre autodesenvolvimento. Então, se vocês quiserem se inscrever na minha lista, é só se cadastrar aqui na página do Que Mais, ou então entrar aqui nesse link, tá? bit.ly/lista o Que Mais. Simples assim, tá bom? Então, só se cadastrar, tô esperando vocês. Tá saindo um e-mail muito bacana, tá bom? E eu espero vocês na próxima live. Um beijão, tchau, tchau!